Olá, amigos. Em nome de Jesus, vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. E peço a você que ore também, enquanto estaremos orando, para que o Espírito de Deus nos possa dirigir e possamos entender a sua palavra e aplicá-la à nossa vida individual. Bem, queridos, nesse momento vamos estudar Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Jesus começou dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Interessante, naquele tempo de Jesus, um dia de trabalho era pago por um denário. E 10.000 talentos seria o equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. Isso equivaleria ao salário de um trabalhador por um período de 164 mil a 250 mil anos. Em outras palavras, 10.000 talentos era uma dívida impagável. Eu não sei quanto daria hoje em reais ou em dólares, vamos por assim, $1 trilhão. $1 trilhão, né? Bem, mas aquele homem devia ao rei 10.000 talentos. Existia o talento de ouro, existia o talento de prata. Verso 25 diz assim: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Mas como? Ele podia vender a si mesmo, vender a mulher, vender os filhos, não ia conseguir pagar. E o rei sabia disso. Mas o homem apelou para a misericórdia do rei, né? Verso 26 diz assim: então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo pagarei. Irmãos, aqui eu vejo uma presunção daquele homem. Ele devia 10.000 talentos. Vamos imaginar $1 trilhão, né? E o que ele falou? Tem paciência comigo e eu vou te pagar. Será que ele ia pagar mesmo? Claro que não. O rei percebeu que ele não tinha condições. Verso 27 diz assim: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Já pensou perdoar uma dívida de $1 trilhão? Bem, eu pergunto a você, quanto custa a nossa salvação? Como que eu posso pagar a Deus pelo meu pecado? Não existe pagamento. Eu não tenho condições. Eu posso, daqui para frente, eu posso fazer assim, daqui para frente eu vou andar direitinho. Eu vou pagar o passado? Não. Nem o presente, porque a minha própria justiça é trapo de imundícia. Então, em poucas palavras, aquela dívida de 10.000 talentos era impagável. O rei sabia disso. Mas aquele homem era presunçoso. Ele pensou: bom, se ele me tiver paciência, eu vou pagando aos poucos, né? Não ia pagar nunca, né? Mas o que aconteceu? Verso 28 diz assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 denários. 100 denários eram 100 dias de trabalho. Vocês se lembram que nós falamos dos talentos? O talento era 60 milhões de dias trabalhados, ou 164 mil anos de trabalho. 164 mil anos de trabalho. Bem, agora ele saiu, aquele servo que foi perdoado do seu $1 trilhão, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários seria 100 dias de trabalho. Podia pagar? Muito mais fácil, não é? E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Interessante, a mesma proposta, né? A mesma proposta daquele homem que prometeu pagar
1 trilhão de dólares para o rei? Foi a proposta do conservo que devia 100 denários. O verso 30 diz assim: então ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Queridos, vamos nos colocar nós no quadro aqui, né? Eu devo a minha vida a Deus. Do momento que eu pequei, eu estou condenado à morte eterna. Vamos imaginar 1 trilhão de dólares, né? Eu tenho condições de pagar essa dívida a Deus? Não, não tenho condições. Mas eu, ao me entregar a Cristo, Ele me perdoa aquela dívida da morte eterna. Como que Ele me perdoa? Pelo fato de que Jesus tomou o meu lugar e pagou a minha dívida com a sua vida perfeita, com o seu sacrifício perfeito. Bem, agora, se eu recebi o perdão de Deus, eu recebi também graça para perdoar o meu próximo, né? Bem, agora, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Bem, então os amigos do conservo foram ao rei e falaram: senhor rei, majestade, aquele seu administrador que devia 1 trilhão de dólares, o senhor perdoou, ele agora foi enforcar o homem que devia 100 denários. E como o homem não tinha dinheiro para pagar no momento, ele agora tomou a família dele, ele colocou na prisão até que ele pagasse. Agora o rei tomou uma atitude drástica, né? Verso 32. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque tu me suplicaste. E não devias tu igualmente compadecer teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Bem, querido, se eu fui perdoado por Deus, eu recebi graça para perdoar o meu semelhante. Se eu não perdoo o meu semelhante, eu estou anulando o perdão de Deus. Não vamos entender assim, eu perdoo para ganhar o perdão, não. É o contrário. Eu sou perdoado e ganho poder para perdoar. Então, o perdão que eu passo para o meu companheiro, para o meu próximo, não tem mérito, mas é fruto do perdão de Deus. Bem, mas como que aquele homem foi perdoado e não perdoou? Ele não estava consciente da sua dívida. Ele não imaginava que a sua dívida era tão grande que ele não podia pagar. Ele era presunçoso, ele cria que ele podia pagar. E ele, outra coisa, ele não valorizou o grande perdão que ele recebeu do rei. E qual foi a atitude do rei? Verso 34, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, quando alguém me ofende e eu guardo mágoa, guardo rancor, guardo aquele espírito de amargura, eu não estou perdoando. Eu posso dizer, não, eu perdoo, está tudo bem, mas no coração eu não perdoei. Interessante que aqui Jesus fala assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, olha só, do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pensa bem. Você se lembra da oração do Pai Nosso? Na oração nós falamos assim, às vezes falamos sem pensar talvez, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Outra versão diz assim, perdoa as nossas transgressões, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Até Calvino dizia assim, dívida não se perdoa, agora pecado é perdoado, entendeu? Então, queridos, nós precisamos perdoar do coração. Mas eu só tenho capacidade de perdoar de verdade quando eu
recebo o perdão de Deus? Quando eu reconheço a magnitude da minha dívida com Deus, que é uma dívida impagável por mim. É por isso que Jesus teve de vir a essa terra, tornar-se um ser humano, viver uma vida perfeitíssima e morrer no Calvário por nós. Ele pagou a nossa dívida. Queridos, quando nós valorizamos esse perdão, quando nós reconhecemos a grandiosidade da nossa dívida, da qual fomos perdoados, somos capacitados a perdoar o nosso semelhante. Vamos lembrar da oração, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queridos, isso aqui é um ponto muito fundamental em nossa salvação. Nós precisaríamos entender que o perdão de Deus ele tem um vasto alcance. No livro O Maior Discurso de Cristo, diz que o perdão de Deus não é apenas um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. Não é um perdão apenas pelo pecado, mas é um livramento do pecado. Eu gosto muito daquela frase que diz assim: perdão divino é o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Então, quando eu realmente recebo o perdão de Deus, quando eu sou justificado, eu sou transformado. O meu coração é mudado, eu sou capacitado a perdoar o meu semelhante. Eu penso assim, poxa vida, mas Jesus me perdoou uma dívida que eu não podia pagar. E eu não posso perdoar o meu semelhante? É claro que pode. Porque você agora recebeu a graça de Deus, você é capacitado a fazer pelo outro o que Jesus fez por você. Eu pergunto para você, você já imaginou quão grave é o pecado à vista de Deus? Quando nós pecamos, queridos, nós entristecemos a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Ele ainda nos perdoa, Ele nos transforma, e Ele fala assim, olha, como eu fiz com você, vai e faça da mesma maneira com os outros. Como eu fui compassivo com você, como eu fui misericordioso com você, seja misericordioso com as outras pessoas. E o apóstolo, o evangelista Lucas, ele diz assim, ele comentando o Sermão da Montanha, ele diz assim, sede vós misericordiosos, como o vosso Pai Celestial é misericordioso com você. Queridos, vamos imaginar quão grave é a nossa transgressão, quão grave é o nosso pecado. E Deus só nos perdoa porque Jesus pagou com o seu sangue, com a sua vida, a nossa dívida. Quando nós imaginamos o custo da nossa salvação, para nós perdoar o nosso amigo, perdoar o nosso inimigo, se torna realmente fácil. Porque já não é um ato nosso, é um ato do Espírito de Deus em nós. Eu pergunto, você recebeu o perdão de Deus? Se recebeu, então você está capacitado a perdoar quem quer que te ofenda. Se alguém te ofende, você não vai procurar revidar, você não vai procurar se vingar, você não vai guardar mágoa, não vai guardar aquele espírito de ira no coração. O apóstolo Paulo, em Hebreus, diz que não permitamos que um espírito de amargura esteja em nosso coração, mas livremos-nos desse problema, perdoando o nosso semelhante. E se eu ainda tenho algum sentimento contra alguém, vamos ao pé da cruz, pedir que Deus nos transforme, que Deus nos perdoe, que Deus nos capacite a perdoar como fomos perdoados por Deus. Isso aqui traz felicidade, isso aqui traz alegria, traz paz, traz alívio à nossa alma. Está você decidido também a aceitar a Jesus, ser perdoado? Então você será capacitado a perdoar qualquer um que te ofenda. Que essa seja a minha experiência e a sua experiência. Amém. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer.